E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a Atualize Cash. Demos uma pausa, uma breve pausa, mas agora estamos de volta com muita energia e prontos para contar histórias incríveis e inspiradoras para vocês por aqui. E hoje eu tô com um convidado super especial, um cara super ilustre que eu particularmente adoro e um profissional sensacional, fora da curva, que com certeza vai agregar muito para você. Tô falando de quem? Do Rafael Tonieto. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Oi, Anne, é um prazer para mim poder estar aqui. Eu também gosto muito da empresa de vocês, de todo o trabalho que vocês desenvolvem, e eu espero que o pessoal possa se inspirar realmente nesse momento, porque uma trajetória empreendedora nunca é simples. Então, todo tipo de estratégia, todo tipo de informação que você pode coletar de uma determinada fonte é super importante. A gente já acertou bastante, a gente já errou mais ainda. Então, a gente tem algumas estratégias que podemos compartilhar hoje com o pessoal. Show de bola, pessoal. Já deu para perceber que ele tem, né, uma história ali para contar. Mas eu quero começar, né, falando de business, que eu acho que é para o que a gente veio aqui. Tudo bem para você, Rafa? Com certeza. Aposto que você adora falar sobre isso também, né? É o que eu faço no dia a dia, né? Show de bola. Rafa, eu quero começar. Eu separei alguns pontos aqui importantes que eu não posso deixar de perguntar para você, de ouvir tua opinião e até ouvir insights que você possa estar trazendo ali pro pessoal, tá? Então, eu quero começar falando sobre aquele clichê, né? Passo a passo, se você fosse dar. Eu sei que você lida também com pessoas que estão começando a empreender, assim como a gente aqui, né? Lida com empreendedores que estão começando do zero ali, desde o início. E se você fosse falar, aposto que você já falou, mas se você fosse dar um passo a passo para quem está começando do zero, com um profissional ali que esteja começando do zero, o que você diria para esse profissional, para esse empreendedor? A primeira coisa que eu diria para esse empreendedor é, número 1, constância. Tenha constância no que você faz. Quanto mais constância você tem, maior é o seu resultado. Muitos empreendedores começam um negócio e logo de início eles desanimam e eles perdem a constância. Constância nas horas trabalhadas, constância nas estratégias desenvolvidas, constância em tudo que ele faz no dia a dia. O segundo passo que eu diria para o empreendedor é ter um bom background. Ou seja, se você vai começar sozinho o seu negócio, que muitos começam sozinhos. Na minha empresa hoje a gente tem 38 colaboradores. Nós começamos em 3 pessoas, eu, o meu sócio e um estagiário. Então, às vezes, as pessoas começam sozinhas, mas elas têm que pensar que elas têm que ter um background, um suporte de outros profissionais que dão aporte para ele. Então, por exemplo, a partir do momento que você vai abrir lá uma empresa, você precisa de uma contabilidade, por exemplo, que é o caso de vocês. E não adianta você usar uma contabilidade meia boca. Porque toda vez que você tem um background ruim, você vai começar da maneira equivocada. Por exemplo, tem empresas ou tem pessoas que precisam de um background com uma consultoria jurídica. E aí você começa com um advogado ruim, que vai te dar informações equivocadas, que você vai fazer um contrato de sociedade com alguém, Sim. E esse contrato fica furado. E lá na frente você vai ter problemas que você não vai conseguir resolver. Então, muitas vezes, ao empreender, nós queremos começar e crescer. De qualquer jeito, de né? qualquer jeito. E aí eu digo assim, tome um pouco de cuidado. Vá com... Eu gosto de falar assim, vá Sangue com nos olho olhos. olho de tigre, eu chamo. Olho de tigre. Vá com olho de tigre para caça, mas ao mesmo tempo preste atenção quem está te dando suporte. Então, a primeira coisa, constância. Segundo, cuidado com o seu background. Terceiro, eu digo assim, empreender é sempre uma estratégia empresarial. E das estratégias empresariais que eu sempre trago para falar para o empreendedor é ter uma preocupação até excessiva com a venda. Show de bola. Porque a partir do momento que você tem venda, você tem faturamento. A partir do momento que você tem faturamento, você consegue crescimento, você consegue contratar pessoas e você consegue fazer com que o seu negócio se desenvolva.
Muitas pessoas, elas procuram sempre desenvolver e montar a empresa inteirinha e todo o produto dela, antes mesmo de pensar em faturamento. Aí gasta bastante, né? Gasta, desprende dinheiro e a empresa não consegue continuar. Não valida o produto? Seria Com mais ou menos certeza. isso. Então, essas 3 coisas, assim, que eu acho que são pontos chaves, número 1, constância. Número 2, cuidado com o seu background. E número 3, principalmente, validação desse produto. pense sempre que a venda tem que ser uma parte importantíssima, senão a primeira que você mais se preocupa na sua empresa. Show de bola, Rafa. Você falou sobre constância, né? Eu gosto muito de comparar até a parte financeira ali com atividades físicas, né? A gente começa ali na segunda-feira, todo mundo começa motivado e aí não vê resultado, porque obviamente, né, a gente não vai emagrecer em um dia, ou em 2, ou em 3, ou em uma semana, e aí desiste, né? Então, essa constância é importante para tudo. E aí, falando um pouco sobre atividade física, né? O Rafael, ele é CEO da Personal Trainer Academy. Não falei, né? Mas a Personal Trainer Academy é nossa cliente, inclusive, e é a maior e mais completa escola de para personal trainers. Então, eles são educadores da área de educação física, do exercício. Conta um pouco pra gente sobre isso, Rafa, porque eu acho que essa coisa da constância, os parceiros, as pessoas que compram lá os seus produtos, né, eles já estão acostumados com isso, mas você vê muitos desses empreendedores pecando nesse sentido? É bem legal você falar isso, né, Anne? Veja, às vezes a gente começa a pensar sobre empresas e a nossa empresa, ela começou com 3 pessoas, hoje ela tem 30 e poucas pessoas, né? E aí a gente fala também sobre esse crescimento, né? Então, você falou sobre o passo a passo para iniciar, mas eu também penso um pouquinho sobre como é que a gente chegou nesse momento, né? Então, a nossa empresa, ela tem dobrado de tamanho a cada 6 meses. E isso faz com que a gente tente compreender quais são as necessidades de uma empresa que busca crescimento. Hoje, eu entendo que crescimento não é uma possibilidade para uma empresa, é uma necessidade. A partir do momento que a gente entende que a gente precisa crescer, a gente vai levar os nossos colaboradores e levar as pessoas a ter esse desenvolvimento. E o interessante na nossa empresa é o seguinte, Anne, que ao mesmo tempo que nós estamos crescendo enquanto empresa, nós precisamos que o nosso cliente esteja crescendo. Que são os personal trainers. Legal. Então, atualmente, a gente tem alunos na Personal Trainer Academy que ganham R$1.000. Nós temos alunos que ganham R$3.000. A grande maioria dos personal trainers ganham entre R$4.000 e R$6.000. Nós temos personal trainers na nossa escola que ganham mais de R$10.000 e nós temos personal trainers que ganham mais de R$100.000, mais de R$500.000 por mês. Que legal, hein? E aí o pessoal olha e fala assim, poxa, será que um segmento que traz faturamento? Traz muito faturamento. Com certeza, né? Porque é ligado muito à área da saúde e da beleza, né? Que está super em alta agora, né? Eu estava até lendo um artigo esses dias, o quanto que o mercado da estética, e saúde e bem-estar, que é o nosso principal nicho aqui na Atualize, né? Nossos principais nichos, né? Cresceu. E assim, absurdo. Na pandemia, inclusive, foi um dos segmentos que mais cresceram. Você imagina, tipo, a mulherada estava em casa, mas estava querendo gastar com saúde, estética e bem-estar. Os homens também estavam em casa, estavam querendo gastar com saúde, estética e bem-estar. Estavam querendo ficar bem, bonitos, buscar esse bem-estar, porque beleza, atividade física, cuidado, né, com a gente, não é só uma questão de aparência, né? É uma questão de bem-estar, de saúde mental. Então, o quanto que esse segmento está em alta, né? E a prova disso são os faturamentos desses seus clientes ali, né? Esses alunos, eles são alunos. Me conta um pouco como que é o teu modelo de negócio, Rafa. Olha que legal, né? Então, no primeiro momento, nós trabalhávamos basicamente com infoprodutos. Né? Então, é até legal essa história dentro da nossa empresa, porque as pessoas podem perceber novas possibilidades
nos negócios deles. Então, por exemplo, nós começamos em primeiro lugar com o infoproduto. Então, a gente vendia cursos livres, cursos na internet para personal trainers. Então, o personal trainer ia lá e comprava um curso online, um curso de R$250, R$1.000 às vezes, e ele fazia aquele curso online. Só que logo a gente percebeu que se a gente ficasse em um único modelo de negócio, a gente estaria com os ovos numa mesma cesta. Uma cesta só. E aí a gente não ia conseguir ter aquilo que a gente gostaria, que é o crescimento. Diversificação de faturamento, de receita, né? De Com atividades. certeza. E aí o que acontece? Quando chegou esse momento, a gente percebeu quais eram as lacunas. Hoje nós temos um ecossistema de produtos. Então, basicamente, nós temos 6 segmentos na nossa empresa. Nós continuamos com os cursos digitais. Hoje nós temos 5 pós-graduações. Então, nossa empresa tem pós-graduações conveniadas com 3 faculdades diferentes. Nós temos o nosso podcast, que a gente chama de Notávelcast. Atualmente, nós abrimos uma editora, então nós temos também uma editora. Nós temos ainda toda uma parte que a gente chama de cursos de extensão, que são cursos presenciais. Inclusive, a gente tem o Cruzeiro do Personal Trainer. Que legal. Nós temos o Miami Experience, em que os personal trainers vão para o exterior fazer alguns cursos. E nós temos ainda a nossa loja, que a gente chama de Personal Trainer Academy Store. Então, a gente vende tênis, a gente vende mochila, a gente vende moletom, a gente vende camiseta, a gente vende alguns equipamentos de aquele liberação miofacial, de massagem, mais voltada tudo ali mais. para a parte de físio. Exato. Isso. Então, o que acontece? Para entender todo esse background, hoje nós temos um ecossistema de produtos. E aí é legal eu falar isso e voltar lá naquela fala aqui que eu trouxe para o pessoal no começo. Eu falei assim, tem um bom background. Por quê? A partir do momento que a gente falou que agora a gente precisa de um ecossistema de produtos, nós temos produtos que pagam impostos diferentes. Sim. E hoje a Anne atende a gente. Você pode até contar um pouquinho isso para o pessoal, para falar assim, existem... Eu só tenho, às vezes, a agradecer para dizer assim, a gente economizou muito em impostos porque tem um determinado tipo de imposto para produto, para serviço, para e-book, para livro e assim por diante. Então, como é que seria essa ideia, Anne? Como é que a gente pensa assim, se eu não soubesse isso, eu estaria pagando muito imposto senhora. E eu sei muito bem disso. Ou teria sido já autuado, né, por estar fazendo alguma coisa errada sem saber, né? É muito legal que você falou alguns pontos importantes ali sobre diversificação. Inclusive, você contando ali, eu fui lembrando de todas as fases, porque a gente está ali desde esse início da venda de infoprodutos e tudo mais, né? E eu fui vendo esse caminhar ali, essa até pivotar, né? Em alguns casos que vocês foram fazendo. Fala pro pessoal que é pivotar, Ana. Pivotar, gente, é validar um produto. Poxa, esse produto aqui não faz muito sentido, mas caraca, olha só o que eu descobri aqui, que isso aqui faz muito mais sentido. Analisar também questão de custo desses produtos, né? Na parte tributária. Então, a gente discutiu muito sobre isso, né, Rafa? Então, isso é muito importante. Na hora que você pensar em, putz, preciso vender isso aqui, ou se você imaginar que você possa estar pivotando, poxa, esse projeto aqui não faz sentido, mas esse aqui faz muito com tudo que eu já tenho aqui, você tem que analisar também que você vai precisar alterar a tua atividade. Com uma atividade X, você não vai conseguir vender Y, Z, né? Porque senão você vai ter um problema tributário. E aí, essa questão do background que o Rafael trouxe de forma bem assertiva, é importante para você, empreendedor, que está começando ali do zero, já começar a pensar, já vai para o caminho certo, já procura um contador de sua confiança, que você saiba que ele vai te apoiar do início até a fase de crescimento, né? Até o auge ali, que a gente chama, não vou falar fim, né? Mas o auge da empresa. Então, acho que isso é muito importante. Outro ponto que você falou ali, Rafa, que eu achei muito legal, inclusive é uma coisa que a gente está desenvolvendo muito aqui na Atualize, é essa coisa do ecossistema, né? Por quê? Porque, na minha opinião, né, isso fortalece muito a sua marca no mercado e agrega valor, né? O tal do valuation fica cada vez maior. Você acredita que isso valorize a sua marca? E como que isso valoriza? E como que você enxerga isso no futuro, assim? Anne, hoje eu tenho
tô bem consciente de 2 caminhos que uma empresa ele pode tomar. O primeiro caminho, na minha opinião, é o caminho do dinheiro no bolso. O dinheiro do cash-in, de você colocar dinheiro no bolso. Ou seja, você vai abrir uma empresa e você não está preocupado que essa empresa ela vai te dar um futuro. Você vai trabalhar nela, você vai tentar ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e, de repente, você vai parar a empresa. Existem alguns modelos de negócio hoje em dia que as pessoas optam por esse do cash-in. E quem está começando, muitas vezes acha que esse é o melhor negócio. O único. O único. Porque tem que colocar dinheiro no bolso e eu concordo. Então, se você está começando o teu negócio, você precisa de dinheiro. Ao mesmo tempo, eu já dou uma dica aqui fundamental. Pense numa empresa que ela possa existir daqui a pelo menos 5 ou 10 anos. Não vou dizer que ela tem que ser sua e você vai ter que continuar com aquela empresa. Mas você tem que pensar que a partir do momento que você montou uma empresa, ela tem que ser sustentável por um longo período de tempo. A hora que você pensa isso, você começa a pensar em valuation, em valor de mercado da sua empresa. E muitas vezes as pessoas elas falam assim, não importa o valor de mercado da minha empresa. Só que como ela demora para pensar nisso, ela não investe em algumas ações simples e que dão valor para a empresa. Exatamente. Então, por exemplo, você está com a camiseta da Atualize e eu estou com a camiseta da Personal Trainer Academy. Aí, às vezes, a pessoa ela começa uma empresa e ela não tem a camiseta da empresa dela porque vai custar R$100. E aí ela fala assim, poxa, mas agora o meu foco é colocar dinheiro no bolso. Quero vender, só pensa em vender. Vender é importante, como você vende. Exatamente, eu preciso querer vender, mas eu preciso também, para quem eu vendo, deixar a minha marca. As pessoas têm que ver quem eu sou, para que eu estou vindo aqui. E tem uma coisa que eu acho que é super legal a gente falar, é que a partir do momento que você monta a sua empresa, eu sempre pergunto 3 coisas. Qual que é a sua missão? Qual é a sua meta? E quais são os seus valores? Então, quando a gente, na nossa empresa, quando as pessoas chegam lá na nossa empresa, eu falo 3 coisas para elas. Primeiro, a nossa missão é levar mais saúde à população brasileira por meio da formação de profissionais notáveis. Essa é a nossa missão. A nossa missão é essa. A nossa meta é, ao final de 2025, ter no mínimo 10 mil alunos recorrentes pagando as nossas escolas de formação, fora os que já passaram, já finalizaram uma formação. E a gente ainda tem como valores 4 princípios: honestidade, crescimento de todos, saúde e encantamento do nosso cliente. Então, quando a gente chega e começa a pensar sobre isso, a gente fala assim, eu entendo para onde eles querem ir e quais são os princípios e como eles estão constituindo. Inclusive é legal, né? Porque eu gosto de falar sobre comunidade. E a gente tem a comunidade dos notáveis. Todos os nossos alunos, eles são notáveis. Eles escolheram esse nome. Então, veja, esses elementos que eu falei são elementos de uma empresa que está pensando em valuation. Agregando valor, né? Cada fala que você está dizendo aqui, você está falando o quanto que a tua empresa vale, né? E aí, se as pessoas começarem a perceber esses 2 caminhos, ter dinheiro no bolso é importante. Ter valuation é importante. Então, aqui eu não estou falando que o caminho do valuation não é ter dinheiro no bolso. Porque lá na frente, o caminho do valuation vai valer muito mais do que só o dinheiro no bolso. E não estou dizendo que aqui você não vai retirando lucro, que você não vai tirando dinheiro, mas você vai também investindo no seu futuro. Reinvestindo, né, na empresa. Eu acho muito legal você falar sobre isso, porque tem muitos empresários que não pensam nisso, né? E às vezes até num nível muito maior e já estão pensando, ainda estão, né, pensando em só retirar e fazer a empresa sangrar. E claramente, pelo menos a gente, né, que trabalha com a área de ciência contábil, né, que é a ciência do patrimônio, então a gente sabe que é um caminho que não vai levar muito longe. E essa sua fala, assim, casou muito bem com o que eu penso, né? Então, eu acho que quando você reinveste na empresa, não significa que você não vai tirar dinheiro da empresa. Tem muita gente que fala assim, eu não tiro nada da empresa.
Tudo bem você tirar menos em determinado momento, mas a empresa é um investimento. Ela precisa te pagar. Ela precisa... Se ela não tá te pagando, se ela só tá pagando as contas e não tá te pagando, ela não tá servindo pro seu papel, que é um papel de investimento. E o que o investimento dá? Retorno. Certo? Mas, além disso, né, não adianta só você sacar dinheiro da empresa como se fosse um caixa eletrônico. Você precisa construir esse tal do valuation, né, para que lá na frente, né, você consiga ter um resultado muito maior. Ou vender essa empresa, ou essa empresa ser herdada pelos, né, seus filhos, netos, enfim, ou falir. Então, são esses os 3 caminhos. Ou a empresa vai falir, ou ela vai ser herdada, ou ela vai ser vendida. E ter uma empresa, construir uma empresa para ser vendida, Rafa, na minha opinião, não significa que você tá com uma placa de vende-se, né? Estou vendendo minha empresa. Significa que ela tem um valor de mercado, caso alguém queira comprar. Se você vai vender ou não, aí é uma escolha a ser analisada e tudo mais. E, Rafa, nesse jogo do valuation, entrando nesse papo, né, que a gente está aqui agora, eu queria falar com você sobre a questão de retenção de cliente, porque isso tem muito valor, né? Carteira de clientes, essa comunidade que você comentou, tem muito valor de mercado. Digo até que talvez o ponto mais importante, porque carteira, marca é importante também, mas é uma coisa intangível, né? Agora, carteira de cliente, essa comunidade, essa receita recorrente é o que brilha os olhos, né, de quem pensa em comprar ou investir na sua empresa. Como que você faz essa gestão de clientes? Quais dicas que você dá para quem está começando a pensar nisso ou de repente assistiu esse podcast e falou, nossa, deu aquele insight, né, de puxa vida, tem que olhar para isso. Como que você... quais dicas você daria? Dicas simples que todo mundo possa fazer. Assim, Anny, acho que a primeira coisa é pensar assim, ó. A gente tem muito personal trainers, né? Nós temos também profissionais da área da fisioterapia, da área da nutrição, de várias áreas que permeiam a nossa escola. E aí eu até amplio, assim, para por exemplo, todo tipo de prestador de serviço. Então, você pode pegar o personal trainer, o fisioterapeuta, o nutricionista, o cabeleireiro, o profissional da estética, o dono do pequeno estúdio de pilates ou de uma pequena estética, um pequeno salão. Todos esses, muitas vezes, eles começam sozinhos. Sim. Quando eles começam sozinhos, eles entendem que eles estão trabalhando. E eu acho que esse é o primeiro equívoco. A partir do momento que você montou um pequeno estúdio de personal training ou um salão cabeleireiro, que seja só você atendendo, você tem que entender que você é uma empresa. E eu gosto de falar que a empresa, ele tem alguns setores. Então, eu gosto de falar assim, ó, no mínimo, essa empresa ela tem, no mínimo, 5 setores. Talvez algumas pessoas falem em outros, mas eu gosto desses 5. O primeiro setor é o setor de marketing. Quem vai fazer marketing do teu salão? Quem vai fazer marketing do teu estúdio de personal, do teu atendimento personalizado? Às vezes eu sou cabeleireiro e eu atendo na casa das pessoas. Quem vai fazer o meu marketing? Essa é a primeira coisa. Então, pode ser você que faça todas essas funções. Não tem problema. Você só não pode esquecer que você é uma empresa e que você precisa investir no seu marketing. Então, vamos colocar uma coisa bem simples. Qual a roupa que você vai atender os seus clientes? Ela condiz com aquilo que você quer passar? Legal. Olha que coisa simples. Simples, mas muito importantíssima. Importante. Nossa. Então, primeiro, a roupa que você vai atender o seu cliente, né? O seu marketing. Daí eu vou falar de redes sociais, tem um monte de coisa que a pessoa pode buscar, mas pense que você tem uma necessidade de pensar o seu marketing. Segundo, você tem que ter um setor que eu chamo do setor comercial, que é aquele que fecha a venda. Pode ser você mesmo? Pode. Você pode ligar para a pessoa, você pode mandar uma mensagem, você pode mandar um WhatsApp, você pode mandar um direct. Beleza. Terceiro, você precisa de um setor que é o setor de Customer Success, que é o sucesso do seu cliente. Quantas vezes ele volta a você? Vender é difícil. Vender para quem já comprou de você é 4 vezes mais fácil. Do que vender para um novo, do que você vender né? para alguém que você nem conhece. E às vezes as pessoas estão focadas em trazer gente de fora, sendo que tem cliente dentro que está precisando de uma outra demanda que você também pode atender. E ele já confia em você, ele já gosta do seu serviço, ele já é o teu cliente. E você pode vender.
isso que ele está precisando e às vezes ele vai buscar em outro lugar, né? Muito legal. E o quarto setor, Anne, daí seria a ideia do produto. Quem desenvolve o seu produto? O que é o seu produto? O seu produto é o corte de cabelo, o seu produto é o treino, o seu produto é um curso, o seu produto é um atendimento. E por último, eu ainda coloco assim, quem que é o seu suporte financeiro, RH e administrativo? Se a pessoa é uma única pessoa e ela faz tudo isso, não é um problema. Aí eles falam assim, não, mas eu vou ser sobrecarregado. Não, você é sobrecarregado quando você não lista essas funções e não entende, ignora o problema. Você não é nem um problema, ignora a situação. Você ignora que você é uma empresa, daí você fala assim, não, eu estou trabalhando. E aí você entra numa roda que você não pensa, por que que você mesmo, enquanto prestador de serviço, não está ganhando mais? Não está ganhando mais porque você não está investindo no teu marketing. Exatamente. Não está ganhando mais porque você não está prospectando novos clientes no comercial. Não está ganhando mais porque você não está preocupado com quantas vezes ele volta até você. Então, a partir do momento que eu listo essas 5 funções, eu começo a perceber que isso vai acontecer da maneira mais correta. E eu acho que vocês também têm uma grande preocupação com isso, né? Porque manter o cliente talvez seja a coisa mais complexa hoje em dia. Com certeza, Rafa, a gente se preocupa muito com isso e a nossa preocupação é sempre entregar o melhor possível, né? Eu sou uma pessoa muito exigente e às vezes até perfeccionista, assim, sabe? Tô trabalhando isso, mas é uma coisa que pega muito pra mim, sabe? E hoje em dia, ainda mais que a gente tá bem posicionado, né? Como referência na área de contabilidade, especializada na área da saúde, estética e bem-estar. Então, os nossos clientes são muito assediados, né? Então, eles têm a opção de trocar, de mudar de contador ali, mas por que ele não troca, né? Por que ele não sai? Uma que eu acho que ninguém troca de contador assim tão fácil. Contador, advogado e médico da família, acho que são 3 coisas ali que, né, é mais difícil. Mas, se ele está insatisfeito com produtos que ele está sendo entregue, se ele não está recebendo atenção, se ele não está sentindo que ele tem um parceiro mesmo de negócio, ele troca, né, por preço. Não tem nada que segure ele ali. Até essa questão do ecossistema, né, é importante para fidelizar o cliente, porque ele faz tudo no único lugar. Recentemente, agora a gente se tornou certificadora digital. Por quê? Porque a gente tinha parceiros antes, né, que faziam a certificação digital, mas não entregava como a gente gostaria. A gente teve vários problemas com vários parceiros de, tipo, tratar o cliente que não era de uma forma que a gente achava o ideal, né? Deixar o cliente esperando, faltar na videoconferência, coisas básicas, né? E a gente falou, puxa vida, por que a gente não internaliza isso aqui, né? É algo que a gente precisa, é algo que o nosso cliente precisa, e a gente vai ter o controle dessa operação, que não é uma operação complexa, né? Então, a gente se tornou certificador digital. Então, mais um produto ali para o nosso ecossistema. Para quê? Para mostrar para o cliente que a gente quer dar para ele o melhor, entregar para ele o melhor, tudo num só lugar. Aí, a parte de tecnologia, a parte de marketing mais recente agora. Então, eu acho que isso é muito importante. Uma coisa que você falou, Rafa, que eu queria aprofundar, é em relação ao sucesso do cliente. Esse setor é muito novo, né? Fala-se hoje bastante na internet sobre isso, mas é algo novo. É algo que, né? Como assim? O que é sucesso do cliente, né? De onde que vem isso? Como que eu posso implantar de uma forma simples? Igual você deu o exemplo do marketing lá, né? A roupa que você vai vestir está falando o que você gostaria, né? E o setor de sucesso do cliente, que é uma coisa que poucas pessoas, né, conhecem ali. Tem uma coisa que eu falo, Anne, que é extremamente simples. É você ter um roteiro de mensagens, ligações, e-mails ou qualquer coisa do gênero que você tenha para o cliente que foi atendido por você. Vou dar um exemplo bem simples, né? Eu tenho um cabeleireiro que ele me manda mensagens periódicas. Então, mais ou menos a cada 28 dias, depois que eu fui no salão, ele me manda uma mensagem. Por quê? Porque ele sabe que eu corto o cabelo mais ou menos a cada 30 dias. Ele não me incomoda. Ele não fica me mandando mensagem toda semana. É um lembrete. Porque se ele me mandar toda semana, eu vou ficar chateado. Ele me manda 28 dias depois que eu fui cortar o cabelo.
porque é exatamente aquele período que eu quero ser lembrado. Agora, eu falo assim, dependendo do seu modelo de negócios, você precisa ter essa frequência e você precisa analisar isso e ver quais são os resultados. Por exemplo, a gente tem muitos alunos que são personal trainers. E aí, a gente sempre tem que orientá-los para que ele tenha, por exemplo, um conjunto de mensagens a cada 7 dias. Porque a cada 7 dias vem uma segunda-feira. Sim. E sempre na segunda-feira você pensa, será que eu começo hoje? Precisa da dose de motivação. Exato. Então, o que acontece? Se você parar, prestar bem atenção no modelo de negócio, verificar qual é a frequência de retorno do seu cliente até você, e você conseguir fazer um diálogo com ele que atenda exatamente aquilo que ele precisa, vai facilitar. Então, eu diria assim, um roteiro de mensagens já é a coisa mais simples. Mas a segunda coisa que eu trago também, que seria uma coisa talvez um pouquinho mais elaborado, mas não difícil, é só um pouco mais elaborado, mas não é mais difícil. Nós fazemos muito a ideia de acompanhamento do cliente nas nossas mensalidades. Olha só que sacada essa. Muita gente tem clientes e recebe periodicamente uma assinatura ou recebe um determinado valor mensal dessas pessoas. Uma recorrência. Tá. E aí as pessoas em geral, quando alguém atrasa essa recorrência, tem um setor de cobrança. E o setor de cobrança é sempre chato. Você gosta de ser cobrado? Não, ninguém gosta, né? Ninguém gosta de ser cobrado. Mas você gosta de ter uma dívida? Não. Não. Então, o que nós fizemos na nossa empresa? Nós implementamos um setor dentro do Customer Success que a gente chama de Facility Pay. Ao invés de fazer cobranças, nós facilitamos o pagamento. E aí é muito legal porque a gente tem mais de 5.500 alunos que pagam mensalidade, né? E essa mensalidade muitas vezes são de pós-graduações, então dão um bom faturamento para a gente. Sim. E a gente mudou totalmente o que é aquela ideia do churn, que é a saída dos alunos. Sim. Nós reduzimos de 8% ao mês para 1,2% ao mês. Nossa. Então isso é um valor bem considerável. Sensacional. Como que a gente fez isso? Ao invés de eu cobrar o meu cliente depois que ele atrasou, antes dele atrasar, eu não falo para ele que vai vencer. Eu trago uma informação importante sobre o meu produto. Como eu trago uma informação importante, uma nova atualização, alguma coisa legal sobre o meu produto, ele fica naquela necessidade, naquela ânsia de entrar em contato com o meu produto. Vocês mostram que é importante o teu produto para ele, para que ele não cancele. Exato. Ou atrase. Ou atrase. Então, por exemplo, antes da mensalidade dele vencer, eu já falo assim, olha, surgiu essa nova informação, eu tenho esse novo conteúdo. A pessoa, nossa, eu quero ver aquele conteúdo. E aí ela pensa, bom, eu não posso atrasar a mensalidade, Legal. porque ele está me trazendo coisa nova. E aí, mesmo quando atrasa, a gente não aborda o cliente e fala assim, cara, você está com a mensalidade atrasada. A gente fala, você viu o conteúdo que eu te mandei alguns dias atrás? E ele fala, não. Que legal. Inclusive, ele mesmo já se posiciona, ele fala assim, não, eu não vi. Inclusive, você pode me mandar a recorrência, a cobrança novamente no cartão, ou você pode me mandar o boleto? Que legal. Porque eu não fiz o pagamento. Ele se sente mal em não ter pago, e não eu ter que ficar cobrando ele. Ele se sente parte de uma comunidade, e ele se sente mal de não estar cumprindo com o papel dele nessa comunidade. É a ideia da reciprocidade, né? Eu dei algo para ele antes, então ele se sente na obrigação de fazer o pagamento. Que legal. Sensacional, hein, gente? Olha só, viu? Rafael cheio de conteúdo incrível aí pra gente. Rafa, agora eu quero falar com você sobre uma coisa que eu acho que você é muito bom, inclusive, acho que vocês perceberam aqui, né, ao longo desse podcast, é sobre storytelling. Eu acho que você é uma pessoa, assim, que conta histórias e consegue envolver com tudo que você vai contando. E eu queria que você... É porque eu te conheço, né, pessoalmente, por isso que eu tô falando isso. Mas eu quero que você fale um pouquinho pra gente sobre a importância desse contar histórias, desse conectar a pessoa
para vender, nas vendas, a importância disso nas vendas. Você utiliza disso na tua empresa? Como que você acha que a gente poderia dar, né, exemplos aqui para o pessoal? Exemplos simples mesmo, como você está dando aí. Anny, eu gosto de falar assim, ó. Quando a gente fala de marketing, marketing basicamente é uma comunicação que conecta duas partes. É como se fosse a tomada e o encaixe da tomada. Então, você coloca aquele plug na tomada. Então, basicamente, o marketing é essa comunicação. E essa comunicação, ela acontece de maneira mais adequada quando eu me sinto presente ou quando eu faço uma conexão com a pessoa. Por exemplo, eu gosto de falar muito sobre a minha mãe. A minha mãe foi uma pessoa que me inspirou demais, né? Pela história de vitória e de sucesso dela, que foi um sucesso diferente, não um sucesso empresarial, mas um sucesso de criação dos filhos, por exemplo. Então, quando eu começo a falar, por exemplo, da minha mãe, num storytelling, as pessoas já me dão credibilidade. Por quê? Você escutaria o que a sua mãe disse? Com certeza. Com certeza absoluta. Então, eu trago, muitas vezes, nas próprias falas que eu trago para as pessoas, eu falo da minha mãe. E eu falo da minha própria história. Eu tive uma sorte muito grande de fazer graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, eu fiz pós-doutorado em educação, por exemplo. Daí as pessoas falam assim, e por que você fez pós-doutorado? Porque naquele momento eu entendia que a educação é uma forma da gente crescer. E isso eu aprendi com a minha mãe. E a minha mãe sempre disse, se você estudar, você vai ter um bom futuro. E eu tinha certeza que isso acontecia porque a minha mãe falava. Então, nesse momento, eu estou contando uma história que eu explico um pouco do porquê que eu fiz pós-doutorado, porque tem uma história por trás disso. Então, as pessoas se conectam com histórias de outras pessoas. Então, quem está escutando a gente, por exemplo, aqui, começa a entender por que eu estou aqui e por que eu vim falar sobre empreendedorismo. Porque na minha própria história eu tive uma dificuldade muito grande. A minha família foi muito pobre, mas muito pobre mesmo. E nessa história eu tenho algo que me move. As pessoas muitas vezes não encontram o que move elas. Elas falam, eu vou montar uma empresa, eu vou abrir um negócio, eu vou fazer algo, e elas tentam e elas falam, como é que essa pessoa tem sucesso e eu não tenho sucesso? Muitas vezes porque elas não encontraram aquele motor. O propósito de vida. Isso. E por que ela está fazendo aquilo? Porque tem duas coisas. Primeiro, eu falei sobre a missão, certo? Qual é a missão da minha empresa, da nossa empresa, né? Minha e do meu sócio, principalmente. É levar mais saúde à população brasileira por meio da formação de profissionais notáveis. Mas o que me move, Rafael, a fazer com que a minha empresa cresça? O que me move foi a dificuldade financeira que a minha família teve, muito grande, e que eu falo assim, eu não quero que a minha família passe necessidade, porque já passou necessidade, inclusive, de comida, Anny. Se eu contar uma história, eu vou falar assim, o meu pai, quando se separou da minha mãe, porque meu pai era uma pessoa muito ruim, eu conheci pessoas ruins, mas meu pai era muito bom nisso. E aí, o meu pai levou a geladeira, e a gente ficou por 8 meses sem ter geladeira em casa. Nossa. A minha mãe ganhou um isopor. Ela trabalhava como empregada doméstica, levava potes de sorvete, colocava na geladeira das pessoas que ela trabalhava e trazia e colocava no isopor. Hoje eu adoro sorvete. Minha mãe também adora sorvete. Se vocês encontrarem ela, vocês vão ver. Por quê? Porque a gente não tinha geladeira. Não tinha geladeira. Entendeu? Então eu vou falando assim, isso é o que me move a pensar assim, eu preciso ter sucesso porque eu preciso dar uma qualidade de vida na minha família e eles não passarem mais necessidades. Quando você, que é empreendedor, identifica o que te move lá dentro, o que te move mesmo, o que vai fazer você ter constância para trabalhar na tua empresa no dia a dia. Motivação, aquela... Exato, porque daí você vai falar assim, cara, eu não dependo dos outros falarem para eu fazer, porque quando eu sou uma empresa, eu não tenho meu chefe. Não tem chefe. Então eu falo mesmo. Assim, o que move a gente, né? Essas histórias, elas levam a gente. Então as pessoas vão se identificar com essas histórias, vão seguir essas histórias e vão entender o porquê. Sim. Quando eu trabalho com personal trainer, tem personal trainers, por exemplo, que são muito guerreiros. Se ele é guerreiro, ele tem que passar essa história de guerreiro para a pessoa que vai treinar com ele. Se é um personal trainer bonzinho, ele tem que ser bonzinho com o aluno dele.
Então, essa conexão na comunicação vai ser com que as pessoas comprem de você. Por exemplo, vocês da Atualize, vocês são extremamente profissionais e vocês mostram pra gente o valor das coisas. Quanto que eu vou economizar aqui e aqui. E aí vocês trazem também a ideia de confiança. Então, vocês trazem dados e confiança. Pelo menos para mim foi isso que transpareceu. É isso que vocês sempre procuram passar? Com certeza. A gente, né, sempre quer que o empresário tome a melhor decisão possível. Como que você toma uma melhor decisão? Com dados, com informação. É claro que tem a orientação ali do contador, mas imagina alguém chegar para você e falar assim, tome essa decisão. Ele está dizendo para você tomar essa decisão. Ou você confia demais nessa pessoa, sua vida nessa pessoa, né? Ou você vai dizer, por que eu tenho que tomar essa decisão, né? Então, antes de a gente dizer, tome essa decisão, olha só, com base nesses dados assim, assado, tome essa decisão. Se ele não tomar essa decisão, tá tudo certo, porque quem toma a decisão dentro de um negócio é o dono do negócio, né? Mas a gente deu a opção, deu a oportunidade, mostrou o porquê das coisas, né? E isso faz, né, com que os clientes tomem decisões melhores, porque é sempre com base em dados, e cada vez mais confia a gente para um dia, se eu não tiver o dado ali na hora e eu disser, tome essa decisão, ele vai tomar. Né? Porque ele confia, ele sabe que se a gente está falando algo, é porque tem um motivo por Agora trás. me diga uma coisa, Anne, por que a empresa de vocês tem essa ideia de confiança? Porque a contabilidade é algo bem complexo, né? Porque, por exemplo, assim, vocês sabem quais são os dados da empresa, você sabe quanto o empresário fatura, você sabe quanto ele tem de lucro e tudo mais. Então, por que a tua empresa, ela é uma empresa que passa confiança para as pessoas? Eu acho que muito vem de mim, né? Então, eu tenho os meus valores pessoais e, querendo ou não, a empresa, como eu sou fundadora, né, da empresa, a empresa acaba pegando alguns valores, né, dos sócios, do fundador, enfim. E esses valores a gente leva para o negócio, né? Claro que a empresa vai construindo uma cultura e tudo, mas a base é isso. E eu tenho muito essa coisa da transparência, sabe? De falar a verdade. Às vezes você não precisa escancarar tudo, né? Mas falar a verdade acima de tudo, mostrar o porquê das coisas. Então, isso é muito forte em mim. É muito forte quando eu treino alguém, né? Quando eu treinei os primeiros funcionários ali. E é o que eu busco nas pessoas. Lealdade é o valor que eu mais... É o valor máximo para mim, assim. Não, você não precisa não errar, né? Mas você precisa ser leal. Você precisa dizer quando errou. Você precisa ser transparente. Então, a gente leva muito isso em todos os produtos que a gente entrega aqui. Então, acho que é muito disso. Olha só o que vai acontecer. E eu acho que é legal as pessoas verem isso. Vai acontecer de muitas pessoas que estão escutando a gente, vai falar assim, eu gostei da Atualize por causa dessa conexão da sua história, da história da empresa em relação à empresa deles. Então, as pessoas vão falar assim, lealdade é um valor que eu quero. Uhum. Então, aqui a gente foca justamente nisso que você perguntou para mim, que é sobre o storytelling. Uhum. Então, nesse storytelling, obviamente, tem gente que não tem como valor lealdade. Uhum. Tem gente que não tem como valor transparência. Tem gente que quer lucro pelo lucro e de preferência passando por cima de regras, valores, e não importa se ele vai ser preso, se ele vai ser... se a Receita Federal vai chegar até ele. E eu sei, eu conheci muita gente já assim. É verdade. E as pessoas não estão preocupadas com isso. Mas as pessoas que talvez estejam preocupadas com questões de lealdade, com questões de transparência, vão se ligar a vocês. Confiança. É igual na nossa empresa. Então, as pessoas que entenderem que elas buscam crescimento, que é uma coisa que a gente busca bastante, que a gente tem um dos princípios nossos, é crescimento de todos. Se as pessoas que pensam em crescer, elas vão procurar a nossa empresa. Elas vão querer trocar ideias, mas crescer com honestidade, com saúde, com encantamento, com foco nos valores. Eu costumo dizer que os valores são... Na estrada, a gente tem as margens, né? Então, é isso. O valor é até onde eu vou, né? Qual que é o meu limite nessa estrada, nessa jornada? Porque... cada um tem o seu caminho, né? E tá tudo bem, o meu valor não ser o seu valor, não ser o seu valor. Mas a gente tem que ter isso muito claro. Essas margens, né? Até onde a gente vai
por dinheiro, ou por fama, ou por sucesso, ou por qualquer outra coisa, né? Muito legal, Rafa. E aí você falou sobre esses valores, eu quero entrar num ponto agora que tem tudo a ver, que é a questão da diferenciação em relação aos seus concorrentes, né? Acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando sobre conexão, storytelling, tudo isso. Como que vocês se diferenciam? O que você julga mais importante na hora de traçar ali uma estratégia de diferenciação da concorrência, por exemplo? Primeiro, eu acho que a ideia é do encantamento. Então, se alguém está anotando sobre o que a gente está falando, anote a palavra encantamento. Porque a pessoa ela não pode sair contente com o seu produto ou ele tem que estar encantado por aquilo que você apresentou. Não é simples. E você tem que usar isso em todos os detalhes. Desde o momento que você apresenta a tua empresa, que você mostra ela, que você entrega um produto, Cobra. que você atende, que você cobra, você tem que encantar as pessoas. Show. Eu gosto muito dessa palavra. Essa foi uma palavra que o meu sócio me trouxe. Né? Meu sócio, ele chama André Albuquerque, ele me trouxe essa palavra encantamento. E essa palavra a gente foi aprofundando em como implementar isso. Essa é a primeira coisa. Segundo fator que eu entendo que é extremamente importante é a questão da velocidade. Velocidade, eu gosto muito de colocar assim, não tem nada a ver com desespero ou apressar as coisas, mas é velocidade em você entender um problema e você criar uma solução ou criar estratégias para implementar uma nova ação. Vou dar um exemplo bem simples. Quando nós pensávamos em implementar, por exemplo, a editora dentro da nossa empresa, nós pensamos como nós podemos ser muito mais rápido que todos os nossos concorrentes. Então, a gente buscou aquele nosso background, aquelas pessoas que davam suporte, a gente buscou pessoas especialistas que são autores e nós fizemos parcerias. A partir do momento que a gente fez parcerias, a gente andou muito rápido. Então, assim, a velocidade, ela depende também de você estar num bom núcleo de pessoas. Então, audiência. Isso. Então, eu tenho várias pessoas que eu consigo trocar ideias. São vários empresários que a gente troca ideias. Até fica o convite, né, para o pessoal que está assistindo a gente, para falar assim, poxa, procura o Rafael, procura a Anne, troca uma ideia, busca uma informação. Com certeza. Porque o que acontece? Às vezes eu troco uma ideia com um outro empresário ou com um profissional liberal e eu falo assim, cara, você já pensou nisso? Deu um insight ali. E eu tive também uma sorte muito grande, que eu trabalhei numa grande empresa, que foi na Editora Positivo, por 11 anos, né? E aí, dentro dessa empresa, eles tinham um núcleo gigantesco que pensava toda a organização da empresa. E aí, eu vou com o terceiro ponto. O terceiro ponto seria a ideia de processos. Processos bem determinados, tá? Então, o processo do como você faz as coisas. Nesse processo, obviamente, Anne, o mais importante de um processo é você ter boas pessoas que vão desenvolver esses processos. Então, eu diria que essas três coisas, que é o encantamento, a velocidade e os processos com pessoas que sejam boas, que possam executar esses processos, são coisas que vão realmente alavancar essas possibilidades. Show de bola. E você falou um pouco sobre benchmark, né? Dessa grande empresa que você trabalhou e essa tua história lá como funcionário, colaborador nessa empresa, fez, né, você ter esse know-how para que hoje você pudesse implementar. Claro que não numa escala desse tamanho, mas você trouxe para a tua realidade e adaptou e teve bons resultados, né? Isso é muito legal, né? Das pessoas começarem a enxergar o grande ou o concorrente como um estudo de caso. Você analisar, eu gosto muito dessa estratégia, de você estudar o concorrente, de você enxergar ele como alguém que também pode fazer você crescer. Poxa, eu não preciso não conversar com essa pessoa. Eu participo de alguns grupos de mentoria que tem concorrentes meus lá dentro e que a gente conversa, troca, abre mesmo dados assim que vão facilitar o nosso setor crescer, né? Você participa de programas assim, Rafa, Sim. e você indica? Eu participo de algumas mentorias, né? Já teve alguns players do mercado que eu já participei. Participo também de alguns grupos de empresários que trocam ideias dentro do nosso próprio nicho. E tem uma coisa que a gente fez que foi totalmente diferenciado.
A partir do momento que nós tínhamos os nossos concorrentes, ao invés de brigar com os nossos concorrentes, nós trouxemos projetos de produtos que nós vendêssemos junto com o nosso Com os concorrente. concorrentes. Que legal. Então, é aquela história, né? Eu fiz judô minha vida toda, né? Sou faixa preta, 3º dan no judô. E sempre quando você não pode com o seu adversário, una-se a ele. Você não pode com ele? Exato. Então, o que aconteceu? E a gente fez uma estratégia, que é uma estratégia que muitos vão falar assim, nossa, que loucura. Então, o que acontece? A gente tinha diferentes concorrentes. Nós fizemos um projeto com um concorrente, um projeto com outro concorrente, um projeto com outro concorrente e com outro concorrente. O que acontece? Ele ganhava e a gente ganhava, mas a gente ganhava parte de todos eles. Então, a grande questão, às vezes as pessoas, por exemplo, no ramo da contabilidade, as pessoas se veem como concorrentes. Sim, muito. Nossa, se elas se unissem, trocassem ideia com você ou outras informações, iam ter mais resultado. Essa é uma das coisas que a gente acabou fazendo também na nossa empresa, na Personal Training Academy, que foi se unir com outros profissionais que eram nossos concorrentes para trocar ideia, trocar informações, porque o fim, Anne, é o mesmo. É crescimento da profissão e um melhor atendimento aos clientes. Né? Exatamente. Então, se a gente pensar nesse sentido, a gente vai falar assim, nossa, eu vou ter mais sucesso se eu tiver mais informações. Agora, eu tenho parte das informações, o meu concorrente tem outra. Vamos que tal juntar. A gente conversar sobre isso? Né? Então, às vezes, é pensar assim, ó. Às vezes, e uma outra coisa que eu acho que é bem legal também falar, que é a ideia de nicho, né? Atualmente, no mundo atual, pessoal, se você não nicha, o que é nichar? É trazer para um determinado setor. O nosso setor, basicamente, a gente fala que é personal trainer, mas a gente atende personal, nutricionista, um pouco fisioterapeuta. Bom, esse é o nosso nicho. Está dentro do mesmo... Vocês atendem também dentro do nicho. A gente também tá dentro... A gente nasceu já nichado, né? Então, não é uma coisa que eu indico, nasça nichado. Não, de primeira, assim, eu acho que se eu fosse começar hoje do 0, eu testaria uns 5 nichos. Eu começaria nichado. Eu comecei com um nicho apenas, que era salão de beleza. Talvez, lá no começo, né, hoje analisando dados, eu escolheria uns 5 nichos próximos, como é o que a gente faz hoje, né? Então, não indico... Também você sair atirando para tudo que é lado, porque eu acho que não faz muito sentido. Você atira em vários lugares e talvez você acerte. Não indico também escolher um único nicho, porque isso foi uma coisa que a gente pecou muito lá atrás. Mas eu escolheria 3 a 5 nichos ali próximos. Então, por exemplo, salão, barbearia, estética, que são complementares, estaria dentro ali de um universo muito parecido, né? Então, a gente nasceu nichado e isso fez com que a gente crescesse rápido. Só que, claro, errando muitas coisas lá no início, né? E aí a gente cresceu muito nichado e conseguiu virar referência em especialização, né? Então, a gente... demonstra para os nossos clientes que nós somos especialistas na área, e isso faz com que eles indiquem, isso faz com que os concorrentes também enxerguem a gente assim, como o mercado enxerga a gente assim, e cada vez mais, né, a gente vai entregando produtos para esse público específico. Um exemplo disso é o software, né, que a gente fez para Lei Salão Parceiro, que é um nicho que a gente atende, né, desde o início. Desde o início, não no início. Rafa, aí você falou então sobre nicho agora. Vocês têm um nicho já bem específico, tem uma comunidade, tem até os cursos de graduação e pós-graduação. Isso, conta um pouco qual foi essa estratégia e como que as pessoas podem fazer isso de forma simples, mesma pegada aí do que a gente vem conversando. Eu acho que a forma hoje, se você que está escutando a gente, você não tem recorrência, você tem um problema. Eu entendo que hoje a recorrência é a melhor maneira de você ter uma empresa, um business, um negócio sustentável. Porque a partir do momento que você tem recorrência, você tem histórico de que você pode manter determinados processos dentro da sua empresa. Vamos pensar, por exemplo, assim, a ideia das barbearias hoje. As barbearias que não têm recorrência, elas dependem da venda a todo momento. O personal trainer, que é o nosso caso, né? o nosso aluno, se ele não tem recorrência, ele tem que ir criando venda todo dia.
Porque pode ser que ele perca esses clientes. Então, a recorrência hoje é uma estratégia que nos levou a alavancar a nossa empresa. Então, a primeira coisa que eu falei para você é, a nossa empresa começou vendendo cursos digitais. A pessoa terminava o curso, a gente tinha que vender um novo curso. E ela tinha que vender um novo curso e um novo curso. O que nós fizemos com isso? Nós fizemos uma assinatura. Nós temos um Netflix do personal trainer. Que legal. Então, se você tiver no teu business qualquer possibilidade de ter recorrência, mesmo que o valor do produto caia um pouco, faça a recorrência. Porque, em geral, na recorrência, você tem uma permanência de até 2,4 vezes maior. É o tal do LTV, né? Então, você aumenta a permanência das pessoas dentro do seu produto e pagando para você. O dinheiro que ele deixa com você é muito maior. No longo prazo, né? Então, o nosso business mudou totalmente a partir do momento que a gente entrou na recorrência e a gente começou a analisar os dados e falar assim, nossa, a recorrência não nos traz tanto faturamento quanto os outros produtos. Mas ela mantém a nossa empresa, né? Sustentável. Exato. E a partir desse momento a gente lançou o nosso Netflix, que se chama Personal Training Academy Aulas Semanais. É a nossa assinatura. Depois disso, a gente foi para o ramo da pós-graduação. A pós-graduação é uma recorrência que ela é de 18 a 30 meses, dependendo qual a pós-graduação as pessoas participam. Então, imagine que a pessoa vai ficar no mínimo 1 ano e meio comigo pagando uma mensalidade. E muito difícil de ter churn, né? Exato. Porque ele escolheu aquela pós-graduação, ele vai seguir até se formar, né? Exato. E aí, acho que a recorrência é uma das coisas. E a segunda coisa é entregar diversas soluções. Então, soluções no sentido assim, dentro do meu nicho, eu entrego várias soluções e eu estou preocupado com a venda dessas soluções. Deixa eu dar uma dica bem simples aqui, Anne, que é mais ou menos assim, ó. Quando o personal trainer vem até a gente, ele vem pela formação. Mas a partir do momento que eu vendo uma camiseta, eu coloco a minha marca junto com ele, eu dou valor para a minha empresa e ainda assim eu estou fazendo com que ele mesmo se sinta feliz e ele tem outro produto. Quanto que eu ganho com a camiseta? Praticamente nada. Mas eu ganho valor do mercado e ele vai se sentir orgulhoso de vestir a camiseta e fazer parte disso. De uma comunidade. Então, o que acontece? Olha só, tem vários ramos e hoje a gente indica para os personal trainers, quando eles vão vender aqueles sachêzinhos de pré-treino, que ele faça com a marca dele. Tem várias empresas que fazem isso. E qualquer pessoa, qualquer pessoa pode fazer isso. Um barbeiro poderia vender uma pomada para barba com a marca dele. Para a pessoa é muito mais simples comprar a pomada para barba na barbearia. É aquilo que a gente falou, né? Ele confia em você, ele vai comprar mais fácil de você do que de uma loja de cosmética. Ele vai ver 30 pomadas ali, não vai saber qual escolher, né? Não, e você chega na barbearia, em vez do barbeiro oferecer isso, ele não oferece. Ele passa. Ele tem ali, você vai embora e não faz isso. Então, comecem a pensar assim, o que eu poderia vender? Quais são todas as possibilidades? É até engraçado, pessoal. A gente agora está exportando coisas da China, né? Produtos com a nossa marca e tudo mais, porque o valor é muito menor. Então, as pessoas, elas se fixam em algumas coisas e elas falam assim, é muito difícil. Muito difícil. E por isso que eu falei daquela hora da velocidade para a solução dos problemas. Para não perder o time, né? E as pessoas focam muito no problema, ao invés de focar na solução. Isso é uma coisa que eu trago sempre para os colaboradores e falo assim, bom, se a gente quer ter resultado, a gente tem que focar na solução e não no problema. E pegar o que é difícil, tentar fazer até ficar fácil, né? Então, até que dá para a gente numerar, né? Você perguntou um pouquinho e falou assim, o que fez a diferença no crescimento da nossa empresa? Né? Como é que a gente dobra de tamanho a cada 6 meses? Número 1. Temos recorrência, então nós temos receita mais previsível. Nós temos muita ideia da gente trazer novas soluções para os nossos clientes. Para o mesmo cliente. Exato, vender mais produtos, vender para o mesmo, que é muito mais fácil, que a gente conversou. E por último, focar em soluções e não nos problemas que aparecem no dia a dia. Para o mercado que você está inserido, né? Sim. E legal, Rafa, é muito bom esse bate-papo. Agora eu quero perguntar uma coisa. Como que você faz para analisar todos esses dados?
Como que você tem essas ideias? Onde você compila? Como que você faz para analisar tudo, né? Porque a gente foi falando de várias coisas, legal, mas como que eu sei a frequência? Como que você começou a fazer isso? E como que você faz hoje? Pra gente tentar dar uma ideia aí pro pessoal. Eu fiz uma formação, Anny, eu sempre gostei muito de números. Não digo que a pessoa tem que gostar de números, né? Porque a maioria não gosta de números, né? Então, mas eu digo assim, eu sempre gostei muito de números. Só que quando as pessoas têm uma empresa e elas querem analisar números, elas pensam que isso é difícil e complexo. Esse é o primeiro equívoco. E desiste. Então, não vá nos números que você não consegue analisar. Pegue o número mais simples possível e verifique qual é a relação entre eles. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Às vezes as pessoas gostam de vender no Instagram. Uhum. A primeira coisa que eu falo assim, faça duas coisas. Veja quantos seguidores você tem. Isso é fácil, todo mundo sabe quantos seguidores tem. Ponto. Segundo, veja qual é o seu vídeo mais visto. Uhum. E terceiro, veja se ele te levou a alguma venda. Legal. Ponto. São 3 números. Seguidores, número de visualizações e se teve venda. Aí as pessoas falam assim, nossa, eu uso o meu Instagram. Aí eu pergunto, quantos seguidores? Qual é o seu melhor conteúdo? E quantas vendas esse conteúdo trouxe? Aí a pessoa fala assim, ai, ele foi muito visto, não trouxe nenhuma venda. Se você tem um negócio, você tem que analisar essas coisas. Eu gosto de trazer o Instagram como exemplo, porque ele dá essa ideia. Qual é o seu universo? Uhum. Qual é aquilo que o que você apresenta para esse universo e quantas pessoas viraram seu cliente? Que seria o objetivo, né? Exato. E aí, por exemplo, assim, vamos dizer que eu vou fazer um outdoor na cidade. Qualquer ação de marketing. Uhum. Quantas pessoas mais ou menos passam ali? A empresa de marketing vai saber dizer para você. Segunda coisa, quantas pessoas realmente viram aquilo? Eu vou ter que fazer uma pesquisa, Anny, porque eu vou ter que perguntar para pessoas que circulam ali se elas viram a minha marca. É muito mais complexo. E terceiro, eu vou ter que saber, aquele outdoor me trouxe alguma venda? Eu tenho algum cliente novo naquele período e que viu aquele outdoor? Eu preciso saber disso. Seja do outdoor, seja do Instagram, seja de um conjunto de ligações que eu estou fazendo. E olha como fica simples. Quantas pessoas? Qual é a minha comunicação? Quantas vendas trouxeram? Eu falei para você daquela questão da venda, então não foque em números muito complexos. Claro que nós, hoje na empresa, nós temos uma área, um setor, que a gente chama setor de Growth Hacker. O que o Growth Hacker ele pega? Ele pega e fala assim, hoje eu conversei com 10 pessoas e eu vendi para uma pessoa. Como fazer para dobrar o número de vendas? Legal. Fazendo testes. Então, eu digo para vocês assim, ó, qual que é a grande sacada de análise numérica? É sempre a mais simples possível. Por exemplo, quanto a sua empresa fatura, quanto ela gasta e qual é o lucro. Anny, você é contadora, você pode me dizer quantas empresas, de cada 10 empresas, quantas sabem quanto elas faturam, quanto elas gastam e qual é o lucro? Pouquíssimas. Se você fosse a gente falar, sabe mais que eles sobre esses dados. se você fosse falar de a cada 10 empresas, quantos sabem esses 3 dados? Cerca de 30%. 30%. Então, elas estão preocupadas em falar assim, Faturamento. nossa, como que eu vou analisar os dados da minha empresa? Não pense em analisar, só pense em saber 3 coisas. Quanto você fatura, quanto você gasta e qual é o seu lucro. Só isso. É que as pessoas focam muito no faturamento, né, Rafa? Só que o faturamento é só um dado. Você pode ter 5 milhões de faturamento e 4 milhões e meio de custo, né?
Então, você não tem 5 milhões de lucro, você não está colocando no bolso 5 milhões. Então, é importante essa análise que você fez e também qualificar isso, claro, num estágio mais, né, um pouco mais detalhado ali, classificar isso para você entender qual que é o lugar da tua empresa que está gastando mais. E se justifica isso, né? Se realmente o que você está investindo, se é investimento ou se é despesa, né? Porque se for investimento, ok, porque vai retornar. Igual eu falei, né? A empresa é um investimento, tem retorno. Agora, se for só despesa, né? Tem que analisar isso de uma forma mais detalhada. Tem um exemplo simples também que eu gosto de falar bastante, que é bem assim, ó. Que é o custo de aquisição do cliente. O CAC. O CAC, que às vezes as pessoas colocam isso como uma coisa muito complexa, mas eu gosto de pensar mais ou menos da seguinte forma. Olha só, Anny, tem alguns produtos que nós vendemos que nós damos para a pessoa uma camiseta. Uhum. Daí a gente fala assim, qual é mais caro para mim? Eu investir, por exemplo, lá em marketing digital, Facebook Ads, Google Ads, ou eu dar uma camiseta para os clientes que estão para os potenciais clientes que estão na minha base? Uhum. Então, por exemplo, quanto custa uma camiseta para nós ou um livro da nossa editora? Por que a gente lançou e a gente fez uma editora? Porque a partir do momento que a gente fez a editora, o custo de produção do livro para nós é muito menor. Muito mais baixo. Eu posso pegar esse livro que tem um custo menor e ao invés de eu fazer uma mega campanha de marketing, eu ofereço para alguns clientes o livro junto com alguma coisa, um curso ou produto que eu quero vender para ele. Que dá aquela sensação de que tá ganhando, né? Que o cliente está ganhando algo ali. E realmente está ganhando, né? E as pessoas não sabem, porque daí eu já falo assim, poxa, eu sei quanto custa o produto e eu sei que eu tô pagando, né? Eu tô pagando o custo do livro. Eu sei até quanto eu posso pagar para trazer esse cliente para dentro. Exato. E é algo bem simples, assim. Então, se as pessoas começarem a observar, vale a pena. Principalmente quando eu tô adquirindo um cliente para minha assinatura. Exatamente. Porque às vezes eu tô investindo no livro para ganhar aquele cliente, mas no segundo mês ele já me traz lucro, no terceiro ele me traz lucro de novo, e no quarto mês de novo, e no quinto mês de novo, né? E ele vai se pagando. Exato. Então, se as pessoas assim, até agora a gente já falou mais alguns itens, né? Mas é sempre pensar assim, ó, se você leva aos poucos a análise desses dados, você vai aos poucos se aprofundando neles. Quando a gente falou assim, quanto que eu gasto? A partir do momento que eu sei quanto eu gasto, eu vou começar a olhar. Ih, estou gastando muito. Eu trabalhei numa empresa uma vez e ela ficava preocupada em quanto ela gastava com café. Nossa. Mas sabe que às vezes a gente olha e fala assim, puxa, mas é um gasto desnecessário ou um gasto necessário? E aí, para mim é muito necessário, senão eu não funciono. E eu falei exatamente na minha empresa. Você veja, ao invés deles estarem preocupados em como os colaboradores estão trabalhando e quanto de faturamento esses colaboradores trazem, eles estavam preocupados em cortar o café dos colaboradores. Senhora. Agora, imagine o resultado disso numa empresa. E às vezes, parece brincadeira isso. É a mentalidade, né? Mas várias empresas fazem senhora. isso, Anny. Às vezes você tem lá, e eu acho que é bem legal falar isso também, eu tenho uma aluna nossa, que ela é personal trainer, e ela só fecha o atendimento no melhor café da cidade dela. Que legal. Ela está em Governador Valadares. Ela vai até o melhor café da cidade, coloca uma excelente roupa, ela faz questão de pedir sempre um expresso ou alguma coisa para o cliente que vai fechar o atendimento com ela, e ela faz esse processo. Ela gasta, segundo ela, em média, num café desse, ela gasta em média R$50. O custo de aquisição desse cliente dela é R$50 que ela tem que pagar no café. Agora, quanto que esse cliente vai deixa com ela? E é isso que... E ela cobra um valor maior que todos os outros personal trainers. Que imagine você fechar... Valor agregado, né? Você fechar um novo cliente na academia ali, suado, com o cabelo descabelado, não sei o quê. E a outra você num cafezinho, você toma um cafezinho. Numa social, né? Exato. Numa relação ali muito mais próxima. Então, essas questões, assim, parecem complexas, mas na verdade não são quando a gente né? pensa de maneira simples.
Legal. Isso tudo que você está falando se resume em conexão, né? Porque quando eu demonstro ali que eu me importo, aí vem a reciprocidade que você falou. Então, a gente podia dizer que o sucesso de um negócio tem a ver com o quanto a gente se conecta e o quanto a gente tem... quando a gente entende de pessoas, de gente... Eu acho que qualquer empresa, o primórdio, o princípio é entender as pessoas que fazem parte dessa empresa. Então, quando eu te falei lá, quando a nossa empresa começou, que nós éramos em 3 pessoas, eu, o André e o Léo, que era o nosso estagiário, quando nós começamos, a gente estava muito preocupado em que o Léo estivesse bem, que eu estivesse bem e o meu sócio estivesse bem. Então, a partir do momento que a gente repassa isso para todas as outras pessoas, eu estou preocupado com os meus colaboradores, eu estou preocupado com os meus clientes, eu estou preocupado com o avanço da humanidade. Quando a gente se preocupa com as pessoas, o resto todo vai funcionando bem. Foi aquilo que eu falei. A gente foca em processo, mas o processo só funciona se as pessoas... Se tiver pessoas boas, né? Que colocam isso em prática. E não é só pensar em pessoas boas tecnicamente, Anne. Eu gosto muito de falar isso, assim. Eu gosto de falar assim, eu contrato, em primeiro lugar, pessoas que são pessoas boas, que vão fazer o bem para os outros. Se eu vejo que aquela pessoa, ela não é uma pessoa boa, no sentido de caráter mesmo, ela não faz não faz sentido para a nossa empresa. Porque quando você contrata uma pessoa que passa por cima de qualquer princípio, por que ela não vai passar a perna na empresa? Exatamente. Entendeu? Então, esse é o nosso perfil sempre. É contratar pessoas que sejam pessoas boas, que estejam preocupadas com valores de desenvolvimento humano, desenvolvimento de uma sociedade melhor e assim por diante. A partir do momento que a gente faz isso, a gente se conecta a pessoas boas. Pessoas boas levam qualquer empresa ao sucesso. E você está num ambiente de pessoas boas, né? Aquela coisa, contrate comportamento e treine habilidades, né? Porque todas as habilidades, elas são treináveis. Às vezes vai demorar mais, às vezes demorar menos, às vezes o hardware, né, é um pouco mais lento, mas é treinável, né? Ninguém nasce pronto. Então, todo ser humano pode ser treinado. Agora, comportamento, caráter, isso daí já é uma coisa que não tem como mudar, né? É a essência da pessoa ali. É muito legal, Rafa. Acho que a gente já está entrando num papo aqui de gestão de pessoas, que eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de analisar pessoas que estão ao meu redor, como essas pessoas se comportam, não somente no trabalho, né? Porque, às vezes, a pessoa é de uma forma no trabalho, mas... ela é de outra forma no social, né? Então, eu acho que... Eu jogo futebol, né? E no campo, você vê como a pessoa se comporta em time. E ali, você consegue ver a essência da pessoa, porque ela não consegue fingir como ela é, né? Ali, você vê se a pessoa se importa com o time, se a pessoa volta para ajudar, se a pessoa... tá ali pensando no time como um todo e não somente em brilhar, em fazer gol e tudo mais. Então, eu acho que esse papo nosso tá profundo e eu tô gostando bastante, Rafa. Bom, eu acho que é legal também, assim, hoje eu faço até uma brincadeira, né? Eu gosto muito de café, adoro café. Então, eu falo assim, que eu contrato pessoas basicamente que têm três questões. Primeiro, tem bons princípios. Segundo, gostam de café. E terceiro, que jogam videogame. Nossa. Aí as pessoas perguntam, mas por que jogam videogame? Porque na minha época, jogar videogame era perder tempo. Hoje em dia, quem joga videogame é extremamente ágil. Pensamento rápido. Pensamento muito rápido, cria soluções, Sim. consegue olhar um vídeo no YouTube e fazer um tutorial, consegue analisar algumas coisas. Eu entendo hoje que a tecnologia... ela não é uma possibilidade, ela é uma necessidade gigantesca. Eu tenho uma amiga da minha mãe, a Ivanir, que era a melhor amiga da minha mãe. E olha que engraçado, Anne. Quando ela tinha uma empresa de conserto de caminhões, quando surgiu a nota
fiscal digital, ela falou, o governo quer acabar comigo. Eles fizeram para acabar com a minha empresa. Então, vamos pensar um pouco, né? Hoje vocês estão muito ligados à ideia da tecnologia aqui na Atualize, e aí eu até queria saber de você, assim, como que a tecnologia ela pode facilitar os processos de uma empresa e solucionar algumas ações? A gente até usa algumas soluções de vocês, né? E aí é pensar assim, se a pessoa estiver desligada da tecnologia e da inovação, ela não vai conseguir crescer. Essa é a minha opinião. Não vai. E como é que isso pode ajudar as pessoas que têm empresas, por exemplo? Concordo com você em relação a essa questão da tecnologia, porque hoje é uma necessidade, né? Não tem como a gente viver sem tecnologia. Mas tecnologia não é só um software, né? Tecnologia, para mim, na minha opinião, é pensar diferente, é fazer algo diferente usando ferramentas, sendo próprias ou de terceiros. Hoje no mercado a gente tem, sei lá, uma ferramenta a cada 3 minutos sendo nascida aí, né? Com certeza. E aqui a gente acordou rápido para isso, então a gente é muito tecnológico aqui. E a gente tem uma cultura tecnológica, né? Então, é aquela coisa de tipo, putz, não tá funcionando desse jeito, a gente vai fazer de outro jeito, a gente vai mudar. Não tá legal isso aqui, a gente vai mudar, a gente vai tentar, a gente vai achar formas de fazer a mesma coisa, né? Fazer contabilidade, a mesma coisa, eu digo, fazer a ciência contábil, mas de formas diferentes, né? Trazendo APIs, hoje a gente tem APIs, tem BI, que cruza as informações do cliente, dá essa informação mais rápida, né, para o cliente. Ali a gente tem uma plataforma também que automatiza a parte da Lei Salão Parceiro, que era uma dor dos nossos clientes, e a gente foi identificando isso. E aí a gente criou soluções, né? E essas soluções se transformaram nessa plataforma, que é o Parceiro ID, né? Então, eu acho que é essa cultura de você fomentar isso interno, né? O Miguel, né, que é meu esposo e meu sócio, é engenheiro de software, então a gente está em casa, né? Então a gente vive isso no dia a dia. Então essa cultura tecnológica facilita o crescimento, né? E facilita o pensamento rápido, o pensamento lógico. E eu percebo isso em todos os colaboradores que estão aqui dentro. E incrível como, às vezes, eles pensam em soluções que eu nem pensei ainda. Por quê? Porque eles estão inseridos nisso e eles estão fazendo ali, fazendo o operacional, né? Então, até eu olhar, entender, ler, poxa, a pessoa tá ali, já pensou, trouxe a ideia, a gente validou, vamos fazer. Então, a gente tem muito isso aqui. Então, eu acho isso muito importante. E assim, nem sempre você vai ter desenvolvedores internos, né? Mas olha para o mercado, veja o quanto que tem de soluções boas, né? Veja o que você pode fazer em parceria, de repente. Ou, como eu disse, tecnologia não é só software, né? Uma ideia nova, uma forma diferente de fazer a mesma coisa. Eu acho que empreender é isso, né? É estar sempre à frente do mercado, né? É pensar assim, como é que eu posso inovar? Como é que eu posso fazer diferente? Porque hoje a nossa sociedade está evoluindo cada vez mais. A gente vai ter outras empresas muito boas. Sim. Em vários nichos, em algum seja lugar no meu, no tem seu, um piá de quem de tá 13 ouvindo. anos criando Exato. alguma coisa que a gente nunca nem pensou. Exato. Então, é assim, ó, por mais que às vezes a gente, né, vá avançando com as nossas idades e tudo mais, nós temos que ser pessoas inovadoras. Eu busco na empresa sempre essa ideia, assim. As pessoas que foram os melhores líderes que eu já tive até hoje eram pessoas inovadoras. Então, se a gente falar assim, não, tem a empresa que me atendia há 50 anos, ela me atende há 50 anos do mesmo jeito. Se isso está acontecendo, tem alguma coisa muito errada. Porque há 50 anos estão fazendo do mesmo jeito, tá equivocado. Sim. Né? Que nem você falou coisas ali que, se o pessoal não entende o que ela falou de API, BI e tudo mais, são processos que facilitam o desenvolvimento. Que hoje está presente, né? Exato. No dia a dia. E aceleram respostas, né? Aceleram respostas. Hoje a gente quer resposta muito rápida. Sim. Então, se a gente quer estar à frente, a gente precisa de resposta rápida. E para ter resposta rápida, a gente precisa de inovação. E se questionar, né, Rafa? Muita gente faz. E aí, quando você pergunta, por que você faz assim? Ah, porque sempre foi assim. Nossa, eu odeio essa resposta.
E eu acho que isso é legal também, porque vocês sempre trazem pra gente questões inovadoras, né? Que a gente pode solucionar de outra maneira, né? Eu até vou trazer uma coisa, né? Que vocês trouxeram pra nós, que é a ideia de abrir uma holding, né? Você vê, Sim. se você é empresário, se nunca pensou numa holding, era uma coisa que eu nunca tinha pensado, pessoal. Se vocês já pensaram em holding, eu nunca havia pensado. E a partir do momento que eu entendi o que é... Ó, fica a dica pra vocês. Você entendeu o que é uma holding, entender para que serve uma holding, quais as vantagens de uma holding e verificar se é o momento de você abrir uma holding. Porque a hora que chegar o momento de você abrir uma holding, abra, Com certeza. que vale a pena. Sim, e o negócio de vocês foi ficando tão complexo, né, que a gente precisou ir atrás de soluções inovadoras para que acoplasse tudo isso, né? Porque eles estão enormes, tá, gente? Tão rico, o Rafael aqui tá milionário. Tô brincando. E aí a gente achou soluções inovadoras para resolver o problema, para fazer a mesma coisa. O que a gente vai fazer? Contabilidade. Apuração de impostos, só que de uma forma inovadora, de uma forma que vai beneficiar o cliente. E é assim que a gente agrega valor. E é assim que vocês vão crescer também, pessoal. Show de bola. Rafa, o papo tá muito bom. A gente falou de várias coisas. Eu acho que esse podcast aqui, quem ficou até o fim, deve ter tirado vários insights. Estou muito feliz com a sua presença. Eu quero agradecer imensamente. E parabéns aí por toda a tua trajetória de sucesso pessoal e profissional. Você é um cara sensacional que eu super admiro. Adoro você. E parabéns, que você tenha cada vez mais sucesso e a nossa parceria aí seja de longa data. Com certeza, Anny. Eu quero agradecer tudo que vocês já fizeram pela nossa empresa. Então, acho que isso é fundamental. A gente hoje tem um sucesso e a gente tem um sucesso um pouco também pelo que vocês trouxeram, pelas soluções, né? Então, vocês fizeram com que a gente tivesse tudo certinho, regularizado e, ao mesmo tempo, pagasse o imposto correto cada vez menor, né? Ela economizou muito dinheiro para a nossa empresa. E também, eu queria também agradecer e dizer assim, você é uma pessoa, né? Você e a tua família são pessoas que a gente respeita muito pelo caráter, pelo desenvolvimento de vocês pessoalmente, e a gente vê o reflexo de quem vocês são dentro do que vocês apresentam pra gente. Então, eu só tenho a dar parabéns para vocês e agradecer e falar assim, pessoal, vale a pena a gente ter bons parceiros. Não vale mesmo, hein, Anny? O background. Vale a pena ter bons parceiros, pessoal. Show de bola, Rafa. É isso aí, pessoal. Então, fizemos mais um podcast hoje, chegou ao fim, tava muito bom o papo aqui. E eu espero que você tenha gostado, se você ficou até o final. Curte, compartilha, manda pro grupo da família aí, pros empresários que você conhece, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar você e a tua rede, tá bom? Eu te espero no próximo episódio. Um beijo e até mais!